Olá pessoal, então tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Pessoal, esse vídeo é o primeiro vídeo aqui para membros do canal, não sei se vai funcionar, mas pelo menos eu tô tentando. Olha esse cabelo como tá, nessa parte aqui, olha, super cacheadinho e os cachos estão alaranjado, avermelhado, porque tem castanho escuro no comprimento. Ela disse que tem 2 anos que ela pintou, mas acredito que não, ou então ele cresce muito pouquinho. Eu tava falando pra ela sobre corte, aqueles cortes para dar mais volumes. Mas ela quer o contrário. Na semana que vem ela vai vir fazer uma selagem. Eu vou fazer uma selagem na raiz dela e no comprimento para soltar mais os cachos e o volume. Então ela quer o contrário, ela quer diminuir o volume. Dei um zoom para mostrar melhor aqui. Aqui na parte da frente ela tem cabelo branco. Olha como tá o cabelo dela. Eu tava falando sobre o corte, olha, mas o cabelo dela, né? Esse corte. O cachinho é bem definido, só que tem que fazer fitagem, tem, né, todo aquele procedimento. Pessoal, eu escovei o cabelo dela, assim, uma escova bem, só mesmo para dar aquela esticada, então ficou bem fofão, assim, porque não é uma escova, né? Só mesmo para mostrar as mechas antigas, ou seja, mostrar a largura das mechas antigas, para ver o que eu vou fazer nesse cabelo, como eu vou costurar as mechas, né? Porque não tem como você pegar ali e fazer sem costurar o cabelo. Porque, sem costurar, sem escovar. Porque esse cabelo, pessoal, do jeito que tava, o cacho é muito apertado. Se você vai abrir uma mecha com aquele cacho apertado, o cacho vira um nó, porque ele é muito apertadinho o cacho. Então, quando você puxa da raiz para baixo, um cacho daquele, ele vai se desfazendo e no fim do cabelo ele prende em forma de um nó. Então fica fazendo um monte de nó se você não escovar. E você também não vai conseguir ver onde estão as mechas para você costurar a sequência, retocar ou fugir de onde tem loiro. Só tem duas opções. Ou você faz uma mecha inteira, costura ela sem pegar o loiro. Não foi o que eu fiz agora, olha, porque eu peguei o loiro e só apliquei o produto na raiz. Se eu tivesse pegado só tom escuro, eu teria aplicado na mecha inteira. Eu estou usando esse papel que eu não gosto nem um pouco, né? Mas eu comprei aí 2 caixas e é a última vez que eu vou usar ele, depois eu vou jogar fora. Não gostei, não gosto. Essa mecha, olha, já tá toda escura, então eu fiz ela inteira. Eu tô usando, pessoal, Ox volume 20, ou seja, o oxidante, o peróxido de hidrogênio é volume 20, com um pó descolorante que abre 8 tons. Então, eu tô fazendo com produto leve porque essa raiz tá natural, não tem castanho escuro. Aí eu dou só uma pincelada ali, olha, pra baixo, só pra não ficar aquela marca, dá só uma sujadinha na parte de baixo. Eu tô fazendo aqui também, olha, um V, olha, de cada lado. A parte de baixo eu fiz um V e depois eu fiz uma mecha na horizontal. E agora eu estou costurando aqui essa lateral do V. Coloco o papel embaixo e aplica o produto só na raiz Ox Volume 20. Essa mecha eu não sei se foi o caso, vamos ver agora. Foi sim, olha, eu apliquei na mecha toda. Então é porque eu costurei fugindo do loiro. Ou seja, onde estava loiro eu não peguei. Porque complica muito, pessoal, você costurar uma mecha, aí ter loiro no meio e escuro, né? Porque as mechas estão largas, então eu tô costurando de outro jeito aqui as mechas dela. Vai dar pra ver melhor agora, olha. Quer ver? Eu costurei, né? Aí limpei. Aqui foi fácil de fugir, olha, tá toda escura a mecha, então eu vou aplicar na mecha toda, lembrando que nessa ponta tem castanho escuro, né, eu tô usando Ox volume 20, então eu deveria estar usando um 30 volumes, mas tem loiros, tem fios ainda, que a gente não consegue fugir de tudo. Então se eu usar 30 volumes, vai danificar os fiozinhos que ainda, né, foi na costura, porque as mechas largas do outro trabalho impede, né, uma costura, eu teria que costurar larga e eu não quero fazer isso. Bom, aqui, olha, nas pontas, eu só estou fazendo nessa parte da horizontal, eu só estou fazendo nas pontas. E a próxima mecha vai ser bem larga, olha. Nem tanto. Tô tirando o loiro, ó. Por quê, pessoal? Não dá pra fazer em cima do loiro. Então é só onde está escuro. Porque se eu pegar e aplicar com mechas loiras, apesar desse loiro ali estar alaranjado, mas mesmo estando alaranjado, se eu colocar junto aqui com esse produto e com esse cabelo que eu estou fazendo agora vai levar muito tempo para descolorir, porque está com 20 volumes, com um pó que abre 8 tons num cabelo que tem castanho escuro. Então se eu aplicar ali aquelas mechas loiras, que está naquele loiro estranho, junto com esse produto, esse cabelo vai levar tanto tempo que aquele cabelo que já está naquele tom alaranjado ali, avermelhado, não vai aguentar. Ele vai ficar branco e vai estourar dentro do papel, porque eu vou ter que esperar esse cabelo que está todo escuro que eu estou fazendo agora abrir. Não é isso? Então, é por isso que ele não vai no meio ali das mechas, né?
E depois ele ainda fica aparecendo no trabalho, no final do resultado no trabalho. E quando a gente costura ainda dá mais trabalho, porque se tiver, por exemplo, aqui tá todo escuro, olha, dá para trabalhar tranquilo. Mas lá pra frente vai dar pra ver e vai dar pra entender do que eu tô falando. Bom, mesmo procedimento. Não tenho aquela preocupação tão exagerada quanto a marcas, porque o cabelo não é liso, né, extremamente liso, é um cabelo bem cacheado, hiper mega cacheado. Pronto, selou. E agora é só fazer o outro lado. Empurrou. Aplicou o produto. 20 volumes. Pessoal, essa parte aqui, olha, que eu tô fazendo, que não tem mechas na raiz, é até interessante, porque essa parte ele não vai manter o comprimento, né? Ele vai crescer mais, no próximo retoque vai estar maior, essa parte ali. Então vai manter o comprimento do cabelo do seu cliente e na próxima vez a gente faz. Não vai atrapalhar nada, ela vai prender esse cabelo, vai ficar parecendo loiro em todos os lugares. Tá vendo as mechas largas que eu tô falando aqui, olha? Bem aqui dá pra ver uma. Bom, já fomos para a lateral, eu terminei ali, pessoal, e fomos para as laterais. Aqui, olha, eu estou costurando e aplicando o produto. Eu ainda estou com 20 volumes e um pó que abre 8 tons. Esse papel é ruim porque você tem que ficar procurando uma parte do velcro, porque são duas partes, né? Duas partes iguais não colam. Então é uma parte de uma parte da outra. Aí você ficou o tempo todo, misturou tudo, né? É o ó. Bom, aí olha, aplicou o produto, essa mecha também dá pra fazer inteira, porque tá toda escura. Dei uma olhada ali, né? Sempre você tem que dar dando uma olhada pra ver como que tá a descoloração, o aquecimento, se tá superaquecendo, se não tá. Tem que ficar prestando atenção sempre. Colocou o papel embaixo da mecha, aplicou. Mecha dá pra fazer inteira também, eu tô fugindo do loiro anterior. Por quê, pessoal? Se eu costurar mechas loiras no meio ali, aí não vai dar pra descolorir a mecha inteira, entendeu? Vai dar problema. Esse cabelo vai dar problema porque ele tá saturado. A pessoa que fez ele da última vez esperou também muito tempo pra ficar nesse tom, porque tem castanho escuro, entendeu? E ainda assim tá um tom alaranjado. Então já essa parte loira que eu peguei agora, por exemplo, ó, tô tirando o castanho escuro, ou loiro, não sei. Ó, foi o castanho escuro. Apliquei só na raiz, olha. Tá vendo? Porque tem uma mecha loira ali no meio. E eu não vou descer o produto na mecha loira, porque tá saturado e vai estourar. Então é disso que eu tô falando. Ou você foge. Nesse caso aqui, o negócio é fugir, porque as mechas são tão largas, as mechas loiras, ó, como aqui, tá vendo? São largonas, olha, aí tem umas mechas escuras descendo. Se você fazer uma mecha bem costuradinha, fininha, que é o que eu tô fazendo, vai pegar loiro, vai pegar escuro, aí no meio da mecha, no comprimento, vai ter escuro e loiro. Aí não dá pra fazer, porque se eu aplicar ali o pó descolorante, não onde tá escuro vai levar muito tempo, aí eu vou estar criando um problema. Não onde tá loiro, se eu tirar não onde o loiro ficou bom, por exemplo, aqui tá todo escuro, olha. Então eu vou aplicar no cabelo todo. Na próxima mecha, já não vai ser assim, entendeu? Ó, apliquei na mecha toda. Aí, como eu tava falando, aqui, olha, eu vou fazer a costura. Olha, eu vou tirar o loiro, só o loiro, e deixei o escuro embaixo. Porque eu vou fazer só a raiz. Porque se eu fazer uma costura apertada aqui, olha, eu peguei as mechas largas, foi o jeito, tive que fazer larga. Não tem como. Se eu fazer apertadinho ali, vai ficar no comprimento escuro, loiro, escuro, loiro, escuro, loiro. Como eu faço para descolorir isso? Se eu aplicar na mecha toda, essa parte que tá loira vai estourar e a parte que tá castanho escuro vai ficar laranjada. Se eu tirar antes, fica laranjada. Se eu esperar clarear, estoura não, já tá descolorido. Isso aqui, meu bem, é uma complicação muito complicada, olha. Tive que pegar as loiras, ó. Não teve condição. Eu poderia pegar ali e fazer agora inteira, só as inteiras de escura. Poderia, com certeza. Separar a loira, fazer a continuação ali da loira na raiz, olha o que eu fiz agora. E depois, no outro papel, fazer só as escuras. Mas, né, pode ser um outro tutorial aí pra frente. Desse jeito aqui também vai dar certo. Bom, só na raiz porque tem loiro no comprimento. Mas, pessoal, depois eu volto abrindo e aplicando nesse comprimento aí para melhorar esse tom de loiro. Só para melhorar o tom de loiro e mesmo assim avermelhou
a parte que está escura, então não tem como fugir. É um trabalho que não tem como, é difícil, não é um cabelo fácil de ser feito não. E sem escovar é impossível. Pelo menos você não consegue enxergar a simetria, né, onde você vai colocar as mechas, como você vai fazer. Pelo menos eu não vejo possibilidade de fazer sem escovar. E a pessoa que fez não escovou. Porque a minha cliente me falou que ela não escovou. Olha a largura dessa mecha, meu povo. Eu costurei fininha, olha, essa daqui para mostrar. Vamos ver se teve jeito de eu costurar fininha e pegar só loira. Vou tirar aqui, eu tô tirando preto, ó. É, peguei as loiras. Olha o tamanho daquela larga ali, ó. Aí tem duas mechas escuras, ó, descendo. É complicado, não é? Não tem condição. Mas eu poderia descer ali o produto um pouquinho, mas o medo de pegar ali e melecar tudo. Eu preferi depois vir aplicando, reaplicando. Porque tem loiro descolorido o suficiente, pessoal, no comprimento. Só não tem na raiz. Então eu estou retocando a raiz. Esse é um trabalho de retoque de raiz. Então eu estou focando na raiz da cliente. Eu tenho que retocar essa raiz e fazer com que o cabelo fique um loiro uniforme. Ele tem loiro no comprimento e como ele é cacheado, depois quando cachear de novo, vai ficar bonito. Eu vou escovar esse cabelo no final para mostrar como ficou, né? Eu não consigo finalizar um cabelo sem escovar, não sei porquê. Bom, aqui, olha, eu coloquei o papel. Agora falta só o quadrado do topo. O quadrado do topo eu vou fazer com 30 volumes na raiz pra gente ganhar tempo. Vou fazer mais um aqui na lateral. Tirou os cabelinhos escuros ou os pretos. Nesse caso aqui foi o loiro. E daí teve duas mechas ali escuras, olha. E uma pontinha loira só, mas eu apliquei em todo. Aqui eu vou fazer iriçado. Aplicou na mecha toda. Colocou o papel. Tô procurando o papel certo, mas nunca o papel que cola, né, o velcro. O papel tá até rasgado, olha, mas não tem problema. Vou fazer outra do outro lado, porque esse quadrado aqui tá muito largão. Aí eu tô diminuindo. Olha a largura dessas mechas. Ó. Agora eu vou dar continuidade, porque é um retoque. Costurei fininhas as mechas, olha. Ó, tem preto, tem loiro no comprimento. Como que eu vou descer esse produto ali? Não tem condição. Estou preparando mais produto, porque eu vou preparando e aplicando, né, pessoal? Porque se você preparar um monte de produto, esse produto, quando o pó descolorante entra em contato com o peróxido de hidrogênio, ele começa a liberar oxigênio e aquecer, né? Na fusão, na transição ali, ele começa a aquecer e liberar oxigênio. Se você preparar muito, isso vai acontecer enquanto ele está na cumbuca. Quando você aplicar nas últimas mechas, ele já vai estar com metade da potência. Então você tem que preparar o pó descolorante quando já tudo estiver pronto. Olha as mechas aqui, pessoal. Eu voltei reaplicando, só que eu não gravei. E agora, olha, eu tô mostrando pra vocês, tirando como é ruim, como eu não gosto desse papel. Tira um lado e puxa o outro, tira um lado e puxa o outro. Olha essas daqui da lateral, pra quando ela prender ficar, né, ficar mechas ali na nuca. O cabelo já tá cacheando, né, o cabelo dela é bem cacheado, pessoal. E eu já não vou lavar. Tem gente que morre de medo do pó descolorante. Você não precisa ter medo do pó descolorante, não. Olha essa raiz como tá num tom bem claro e o comprimento nem tanto. Ó, é ruim de tirar esse negócio, mas pronto, vamos lá. O próximo vídeo aqui pra vocês, comenta aí o que vocês querem aqui, o próximo vídeo pros membros do canal. Tem shampoo aqui, olha pessoal, agora eu vou jogar shampoo no cabelo dela, na raiz, no comprimento, principalmente na raiz, porque eu já vou usar esse shampoo com o pó descolorante que tem no cabelo dela e o Oxy Volume 20. Lembrando que no quadrado do topo foi 30 e no comprimento foi 20. Eu tô jogando shampoo agora ali, olha, porque foi 30 volumes, então eu preciso misturar tudo com shampoo para virar uma shampoozada, pra gente já dar uma aquecida nesse preto, nesse fundo. Bom, juntei tudo aqui agora e vou preparar o produto. Eu levei ela pro lavatório, joguei meu shampoo, um pouquinho d'água, deixei lá no lavatório e vim preparar esse produto, que é o 812, que já tá aqui na tacinha. Coloquei aqui, ó, o 8.12 não sei qual é a marca, não prestei atenção, mas é o loiro, acinzentado, irisado, né, se eu não me engano, uma coisa assim. Tá aqui o 10 volumes,
com um grãozinho de feijão de corretor azul. Eu até me arrependi de colocar o azul, mas no final das contas eu gostei bastante do resultado, sim. Mas eu poderia ter feito sem, porque eu estou usando esse tom, pessoal, um 8. Um 8, eu ainda iria usar um dourado, mas eu tinha esse 8. Vou colocar esse pouquinho de óleo aqui no meio, é um olhinho qualquer de babosa, só para dar um tchan. Pessoal, eu iria usar um tom mais dourado, mas eu resolvi usar esse porque a raiz dela ficou muito clara. A raiz dela chegou num tom tipo 9, 10, teve mechas, então ficou muito claro na raiz. E no comprimento, nem tanto. Então, eu tô tirando o excesso da água e preparei esse tom só para a raiz dela, não onde tá 10 e tá 9, que tá muito claro. Eu tenho que aplicar um tom mais baixo para poder a gente igualar com as pontas. Porque as pontas do cabelo dela, olha aqui, ó, essas pontas, esse tom aqui, olha, não tá alaranjado. E aqui em cima, olha, tá loiro, tá, ó, essa parte aqui, ó, usei 30 volumes, né, tá bem loiro. Mas aqui nas pontas não tá. Esse cabelo é um cabelo complicado, não dá pra chegar ali com 30 volumes e fazer qualquer coisa, não dá, entendeu? É um cabelo complicado. Se fosse todo natural, aí tudo bem, com certeza. Se não tivesse o loiro que tinha nele, tivesse só castanho, era mais fácil ainda pra mim. Agora, com castanho escuro, com o loiro, mechas mal feitas, largas, deu trabalho. Eu fiquei em volta desse cabelo 7 horas, pessoal. 7 longas horas, porque eu tive que escovar esse cabelo. Antes de fazer, eu tive que escovar depois. Então, tipo, deu bastante trabalho. A cliente também queria que eu escovasse, porque tinha tempo que ela não escovava o cabelo. Ela já teve ele liso, de progressiva, e ela queria lembrar. Bom, eu tô aplicando só na raiz essa misturinha que a gente fez. Ó, olha aqui, pessoal, as mechas da raiz, como dá pra ver que tá bem claras. Ficou num tom 10 a raiz. Então, se fosse natural o cabelo dela, dava pra fazer um trabalho magnífico. Mas não é isso que chega no nosso salão. No meu caso eu não tenho salão, mas né, aqui no Brasil principalmente, as mulheres têm o cabelo sim com química, com tinta, né? Olha aqui como tá alaranjado, um tom 8 e a raiz num tom 10. Então do 8 que está nas pontas pro 10 que está na raiz, não adianta jogar cinza, 9.1, 9, sei lá, 9 irisado, 9.22, 9.2, não rola. Então tem que ser um tom 8 na raiz para baixar um pouco o tom, para a gente conseguir igualar com as pontas. Porque se eu jogar cinza direto, a raiz vai ficar cinza e as pontas ainda vai ficar amarelada, alaranjada e vai se destacar ainda mais. Então a ideia não é essa, a ideia é uniformizar o tom para um tom pérola, um tom douradão, bem uniforme. Bom, aqui olha, eu já peguei, já apliquei no cabelo todo, puxei da raiz para as pontas. Eu vou matizar esse cabelo com cinza não, perdão. Eu vou matizar esse cabelo com shampoo silver ainda, com máscara cinzentadora lá, né, aquele cinza azulzinha. Eu usei violeta genciana só nas pontas que estão alaranjadas. Então eu preparei uma aguinha no lavatório e coloquei só nas pontas do cabelo dela. Já dá pra ver o resultado aqui. Tô escovando. O cabelo dela ficou com o fundo um pouco mais quente, principalmente na raiz, porque eu fiz aquela champuzada, né, no cabelo dela pra dar uma, sei lá, deixar mais natural. Deixar mais uniforme o tom. Comenta o que você achou. Olha as mechas, pessoal, aqui na escova, né? Vou escovar agora o cabelo dela, vou pranchar o cabelo bem pranchado. Eu não tenho difusor, pessoal, então não deu pra finalizar o cabelo dela assim. Ela também não gosta de cabelo armadão, então se eu fosse finalizar eu ia fazer aquele cabelão, né, armadão. Mas eu ainda vou trazer aqui pro canal. Eu nunca fiz esse tipo de... Já fiz, na verdade, mas nunca consegui fazer aqueles, né, nos vídeos como eu vejo aqui no YouTube. Aqueles cabelos assim, finalizado com difusor, fica perfeito. Mas um dia eu chego lá. Então, estou finalizando a escova aqui nessa mecha. Eu vou finalizar a escova agora. Eu hidratei o cabelo dela, bem hidratado com a linha da ProHaul. Um hidratante maravilhoso que eu recebi da linha. Foi incrível. Bom, tá escovado. Próxima mecha. Pessoal, e outra, não dá também para finalizar com o Babyliss, ó, com o difusor esse cabelo, porque as mechas onde foi descolorido, elas estão lisas, perdeu os cachos. Então vai ficar aquele cabelo amassado, não vai ficar legal. Esse cabelo só vai ficar bonito depois que ela usar vinagre umas 3, 4, 5 vezes nele. Pessoal, eu tô terminando de pranchar, né? Terminei de escovar, pranchei.
justamente para tirar o excesso de cinza do corretor azul que eu usei, que eu disse que eu tinha arrependido um pouquinho do corretor azul, porque a ideia era esse tom e não um tom acinzentado como ficou ali na escova, como vocês viram na escova. Então a chapinha tirou o excesso. E no comprimento, olha, dá pra ver que ficou meio avermelhado ainda, por causa do castanho escuro. Não tem como, não tem como. Por mais bom que você seja em colorimetria, é 50% cabelo e 50% profissional. O cabelo também tem que estar nas condições para fazer o que a cliente quer, senão tem que fazer por etapa, não tem jeito. Essa parte ali da nuca ficou escura e é a parte para manter o comprimento, e aqui na curva da cabeça já começa a ter mechas, tá com brilho, tá muito macio, muito hidratado. Essa linha da ProHaul é muito boa, gostei bastante. E aqui em cima, olha, bastante mechas, né, para esconder aquela parte escura lá da nuca, né, aquele quadrado escuro. E o comprimento, um franjão iluminado, mas dá pra ver ainda no comprimento que tem ali castanho ainda, muito castanho, que não tá tão loiro como na raiz. Porque essa parte ali da franja aqui não é uma franja cortada, pessoal. Ela já tem essa parte quebrada, eu acho que foi do outro procedimento, quebrou um pouco. E já tá nesse comprimento a parte. Eu só tirei uns fiozinhos assim. E tirei menos de um dedinho do comprimento do cabelo dela. Olha a raiz aqui como tá. É um tom pérola, tipo um 838, na verdade ficou mais parecido com 838. E foi isso que eu consegui fazer com 8.12. Não sei como, não me pergunte, mas eu acho que é a chapinha. Foi a chapinha, na verdade, que deixou ele assim mais dourado. Bom, é isso, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, comenta. E a gente se vê por aqui então no próximo vídeo. Ah, seja membro do canal também, porque logo logo vai ter mais vídeo aqui pra vocês, membros do canal. Bom, é isso. E a gente se vê então por aqui no próximo vídeo. Um abração pra vocês. E até lá.